Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saúdo a todos com a glória paz do Senhor Jesus. Meus amados, nesta reflexão eu vou ler o versículo mais conhecido no mundo cristão. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos detalhar. O escritor não soube classificar esse grande amor de Deus. Ele disse, amor de tal maneira, de um modo surreal, incomparável. Essa que é a verdade. Olha, se a Bíblia fosse um organismo vivo, João 3,16 seria o coração desse organismo, pulsando de amor. Pois bem, ele amou de tal maneira, de modo formidável, que enviou o seu Filho. E já estava escrito, o Pai e o Filho são um. Já disse Jesus, João 10,30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então já estava escrito, já estava nos anais do céu. Antes da fundação do mundo, Ele já nos amava. Nós ainda pecadores, Ele já nos amava e preparava a solução definitiva para nosso pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, unigênito, único da espécie. Único filho, não gerado. É necessário que eu diga isso. Ele é eterno, não gerado. Está em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou seja, já existia o verbo. No princípio, antes de todas as coisas criadas, o verbo, o Filho, Jesus, já existiu com o Pai. Então não foi gerado. No princípio era o verbo, ou seja, já existia o verbo. E o verbo estava com Deus. Olha aqui, duas pessoas, o verbo e Deus, mas ele estava com Deus. Aí arremata dizendo, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Fechou. É a declaração mais expressa da divindade do Senhor Jesus. Incomparável, completa, clara como o sol do meio-dia. Pois bem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça é ser aniquilado? Não! Ninguém vai ser aniquilado, dizimado no lago de fogo e enxofre. Não. Lá diz que o verme nunca morre. Não perecer aqui é não sofrer ruína espiritual. Aqui está falando de morte eterna, não perecer. O que é morte eterna, pastor? É a eterna separação de Deus. No lago de fogo e enxofre. Separado eternamente do Senhor. Isso é morte eterna. Como está lá em Apocalipse 20, versículo 10, dizendo que lá estava a besta e o sol e o falso profeta, e que de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Isso é morte eterna. Pois bem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui está falando de vida eterna. O que é vida eterna? É a eterna vida em Cristo. Eternamente no céu com o Senhor Jesus. Isso é vida eterna.
Pois bem, este versículo, o mais conhecido no mundo cristão, um versículo por excelência, é muitas vezes chamado de o resumo do Evangelho. Esse versículo. Porque expressa, em poucas palavras, a essência da fé cristã. O amor de Deus, o envio de Jesus e a promessa de vida eterna. É aqui. Mas muitos e muitos cristãos religiosos desconhecem esse versículo. Não sabem, não conhecem. Porque não entram em detalhe. Não querem meditar sobre a palavra de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 1: felizes os que meditam na palavra do Senhor. Aqueles que têm prazer na meditação da palavra do Senhor. Meditar na palavra. E os cristãos religiosos estão alheios. Estão até alheios à presença do Espírito Santo. Eles pouco conversam com o Espírito Santo. Não dão muita bola assim para o Espírito Santo. Não têm intimidade com o Espírito Santo. E quando rezam, às vezes rezam para espíritos de mortos. Espíritos de pessoas falecidas. Que talvez estejam no céu, talvez estejam no céu. Mas mesmo estando no céu, não vão ouvir nem vão atender. Porque eles não são onipresentes. Onipresente é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Onipresente, onipotente, onisciente. Esse pode sim nos ouvir e nos atender. Porque em toda a Bíblia não há uma só oração, uma só reza dirigida a pessoas falecidas, aos mortos. Nenhuma. E Deus condena a oração aos mortos. Está em Isaías 8, versículo 19. Vocês têm um Deus? Por que vão recorrer às pessoas falecidas? Então João 3,16 é para a nossa reflexão hoje. Porque nós temos uma palavra forte, dizendo que Deus nos amou e nos ama. Desde que haja sincero arrependimento, Ele está ao nosso lado para jogar os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele diz: sou eu mesmo, que apago as tuas transgressões e de teus pecados não me lembro. Então vamos amar também o próximo de forma incondicional. Eu vou amar só os meus filhos, só aqueles que me amam. Não, Deus não fez assim conosco, não faz. É incondicional. Não é porque Ele faz, porque Ele é bonzinho, não. Nós amamos porque o Senhor nos ordena que amemos o próximo como a nós mesmos. Não amar só os nossos filhos, nossos amigos. Não, o nosso amor deve ser incondicional. Não estabelece condições para nós amarmos o nosso próximo. Meus amados, fique com essa palavra para a sua reflexão. João 3,16. Se a Bíblia, repito, fosse um organismo vivo, pulsante, João 3,16 seria o seu coração. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus.